Procuradores brasileiros vão voltar à Suíça, onde o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, afirmou ter guardado parte do dinheiro desviado. E a Justiça Federal permitiu que a estatal tenha acesso à investigação das movimentações financeiras de Nestor Cerveró. Dificuldades financeiras. Essa foi a justificativa do ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, para tentar resgatar quase R$500 mil de um fundo de previdência privada. No interrogatório hoje na Polícia Federal em Curitiba, o ex-diretor também foi questionado sobre a transferência de imóveis para os filhos. Segundo ele, o patrimônio foi construído de forma legal e declarado no imposto de renda. Cerveró comprou 9 imóveis em áreas nobres do Rio de Janeiro nos últimos 10 anos. Ele negou ter contas no exterior e participação em desvios. Na próxima semana, Nestor Cerveró deve prestar outro depoimento para falar sobre a compra da refinaria de Pasadena. Segundo a Controladoria Geral da União, o negócio foi superfaturado em 1.800%. O advogado de Cerveró, Edson Ribeiro, falou por telefone. Onde ele for chamado para falar sobre Pasadena, ele falará. Não há problema, Pasadena não tem problema nenhum. Ele dará depoimento sempre que for chamado. Aqui na carceragem da PF, o ex-diretor da Petrobras divide cela com um velho conhecido, o lobista Fernando Soares, acusado de intermediar negócios entre Cerveró e uma fabricante de navios sonda. Os dois são apontados como operadores do PMDB no esquema de desvios. Luiz, chegam muitas perguntas aqui e chegaram também muitas perguntas essa semana em relação a esse caso do Nestor Cerveró. As pessoas perguntam se ele é suspeito, ele está sendo investigado, se já não valeria desde o início o bloqueio dos bens. A justiça pode fazer isso? Indiscutivelmente sim. A indisponibilidade dos bens. O juiz Sérgio Moro chegou inclusive a dizer que ficou na dúvida entre decretar a prisão e decretar a indisponibilidade dos bens das empreiteiras, e no caso dos diretores da Petrobras. No final, ele optou pela prisão, mas não pela indisponibilidade dos bens. Mas não há dúvida, tem que restituir esse dinheiro desviado. E para restituir, é tomar o que o cara tem, tomar o que ele ganhou, na verdade. O que ele ganhou de lícito, você tem que tomar tudo. Então, a indisponibilidade tinha que ser a medida número 1. Número 1. Prisão, em último caso, prende, mas entrar nos bens dos corruptos, essa seria, no meu ponto de vista, as medidas mais adequadas. Essa movimentação, essa tentativa de movimentação dos bens, pode ser uma ação ilícita? Lícita, uma ação... Ilícita. Ilícita? Não, o que ele fez foi já claramente para desviar esses bens dos olhos da justiça. Ele quis, no fundo, ficar ainda rico, ficar com dinheiro ilícito, mesmo sendo acusado e depois condenado. A justiça, portanto, agiu, nesse caso, corretamente. Ele estava já desviando os bens. Uma palavra mais simples, desviar os bens. O Franz Joseph, aqui pelo Twitter, vai ter delação premiada para ele também? Não, a proposta é feita, com certeza a Polícia Federal e o Ministério Público já fizeram a proposta. Agora, ele é que vai dizer que sim ou que não. Por exemplo, os executivos das empreiteiras, nenhum, até agora, das grandes empreiteiras, nenhum topou, salvo Júlio e o outro, mas são de pequenas empreiteiras. Das grandes, ninguém fez delação. A oferta foi feita, mas eles não estão delatando. Eles continuam ainda com a velha lei da omertá. Lei da omertá significa lei do silêncio. Ninguém conta nada. Só que, como já começaram a contar, isso é interessante, William, a história aqui da teoria dos jogos. A teoria dos jogos é uma teoria, ou teoria dos prisioneiros, é uma teoria interessante que diz assim, olha, 2 prisioneiros, a polícia separa os 2 e aí um não sabe o que o outro falou. Um não sabe o que... Quando um delata, pela teoria dos jogos, é melhor que todo mundo delate. Aqui nós já temos 10 delatores, é melhor que todo mundo delate. Quem não delatar, corre o risco de ficar com as penas altas no final.